20 horas e 27 minutos, estamos de volta e nós divulgamos o nosso WhatsApp, já tem gente participando aqui. Um abraço pro Diego Dalla Costa, obrigado pela sua participação. Você também pode fazer igual o Diego Dalla Costa, mandando o seu WhatsApp, a sua mensagem, a sua pergunta, o seu elogio para o 9974-1083. O Diego Dalla Costa está dizendo assim: gostaria de agradecer a Cressol por tudo que está fazendo pelo futsal beltronense. Nós, beltronenses, não torcemos apenas para o Marreco Futsal, mas sim para o Cressol também. Torcemos para essa parceria durar anos. Um abraço, obrigado, feliz ano novo para você, Diego. É o reconhecimento, né, presidente, da população, do torcedor, nessa parceria da Cressol com o futsal. Com certeza, a gente fica feliz, né, ouvindo isso e, acima de tudo, acho que é reafirmando aí o compromisso da boa divulgação. Acho que através do esporte aí também, associado à marca, eu tenho certeza que orgulha muito a região sudoeste, propriamente o município aqui de Francisco Beltrão. Sem dúvida. Luiz Panzer, me conta, rapaz, como é que foi o assédio, dá para se dizer assim, o assédio, principalmente da imprensa, naquele dia que você ficou em São Paulo, o dia após, na sua chegada em Beltrão, aí você se pensou, agora quem sou eu mesmo? Foi mais ou menos assim? Na verdade, nós estávamos em São Paulo e não tínhamos tanta segurança em relação à vaga. Por mais que a reunião da Liga ia acontecendo, eu já contei em determinados momentos, no dia que anunciamos a parceria, talvez alguns telespectadores não acompanharam, nós éramos novatos lá, tanto eu quanto o Nelsinho. Fomos para participar da Assembleia da Liga Nacional e acabamos sendo convidados para ficar para o lado de fora da sala de reunião. Então, foram convidados para se retirar. Para se retirar, né? Então, porque assim, o pessoal deixou bem claro, aqui as decisões são de quem faz parte do processo do futsal já constituído, das pessoas que são donos das franquias, das equipes que estavam disputando e encerrando naquela oportunidade a competição da Liga Nacional, que era a 20ª edição, que não tinha terminado naquele momento ainda, né? E aí, eu e o Nelsinho ficamos pro lado de fora, sem saber, bom, o pessoal dizia, ó, fica aqui que no final a gente vai voltar a conversar com vocês, e se vocês têm vontade, vocês têm que apresentar que tem estrutura, vocês têm que apresentar que tem investimento, vocês têm que demonstrar que realmente Beltrão merece ser um município que vai sediar a Liga Nacional. Alguns até diziam o seguinte, mas para vocês levar uma equipe grande e jogar em Francisco Beltrão, isso é muito bom, mas quando vocês vêm jogar contra dá para exemplificar aqui o Corinthians, o que representa para a torcida do Corinthians jogar contra o Marreco? Bom, quando nós começamos a mostrar, eu e o Nelsinho, nós tínhamos algumas informações, principalmente o Nelsinho, dizendo assim, olha, a média de público na Série Ouro do Paranaense foi de 1.800 pessoas. O Nelsinho, enquanto pessoa que jogou futsal a nível mundial, quando as pessoas viram, não, mas se esse cara está lá, o negócio é sério. Aí nós apresentamos um pouco os números de Francisco Beltrão, o projeto do Marreco desde 2007, sua constituição, suas conquistas de Série Prata, ganhou a Série Prata, jogou de novo Série Prata, depois jogou em Renascença, porque tinha um outro projeto de futsal em Francisco Beltrão. Fomos falando assim da garra, da vontade, e o pessoal foi se convencendo disso. De repente alguém saiu da sala e falou, vocês podem almoçar que ainda não se tem decisão. Aí nós fomos almoçar, nós estávamos no almoço, aí o Laércio, que é um dos dirigentes do São Caetano, ele ligou, olha, conseguimos uma vaga para vocês, abandonem o almoço e venham para cá para nós conversar. Aí chegamos lá, no que nós chegamos lá, o Ney Victor, que é o técnico do Cascavel, ele já tinha postado no Facebook Sim. que o Cressol Marreco ia jogar a Liga Nacional. Nós não sabíamos ainda. Ele sabia pelas informações do pessoal que estava lá dentro, até algumas coisas em algumas redes sociais dizia assim, pessoas de fora anunciaram primeiro que o Marreco. Eles sabiam, porque eles estavam na Assembleia. Nós não sabíamos, daí chamaram nós e anunciaram que nós iríamos jogar. Aí começou a ligação, liga daqui, liga de lá, WhatsApp, ligação, o pessoal já fazendo contato para nós dar mais informação. Aí tomamos uma decisão dizendo assim, olha, acho que é uma coisa que tem que ser bem cautelosa, ainda é extraoficial a informação, foi nos corredores. Aí, de tarde, quando recomeçou a Assembleia, então o Nelsinho foi chamado pelo presidente da Liga, que é o presidente do Crona, lá do Joinville, é o presidente da Liga Nacional, e ele falou, não, de fato, vocês têm a oportunidade, se acertam com o São Caetano está disponibilizando a vaga, o Blumenau não vai jogar, tem algumas situações irregulares com a Liga, não terá condição de jogar, então se vocês se acertarem com o São Caetano, a vaga é de vocês. Eu fiz um telefonema para a diretoria do Marreco, para dizer, as condições são essas,
em determinada situação a Cressol pode ir até aqui. Se dali para frente vocês segurar as pontas, podemos afirmar aqui que a vaga é do Cressol Marreco. O Mício, que me atendeu no telefone, ele disse, não, garante, bate o martelo que nós vamos assumir aqui o compromisso. E aí o pessoal começou a ligar, que hora que vocês chegam amanhã? Que hora que vocês chegam em Beltrão? Vamos chegar em Chapecó, 1h, vamos sair de lá às 6, 7 da manhã e tal. Mas nós não esperávamos uma recepção tão calorosa, foguetório, imprensa, vai coletiva e tal, assim, apesar de que muitas vezes a gente, pela rotina profissional da Cressol, vive um pouco esse mundo, mas não é um mundo de glamour, né? É um mundo mais formal, né? Então, foi bom, acho que foi um motivo de satisfação. Deu para perceber que a sociedade, de fato, abraçou aquilo que a gente foi lá buscar. Então, mas não foi eu e o Nelsinho, foi o projeto que a gente apresentou que deu o resultado nessa importante vaga que trouxemos para cá. Presidente Tomé, o Luiz Panzer viajou com a caneta cheinha, então, para São Paulo? Com certeza. Quando tinha essa demanda da viagem e da continuidade da parceria com o Cressol Marreco, então nós também discutimos entre os conselheiros executivos e a gente precisa definir uma pessoa que vai estar junto, tem a sua responsabilidade, até determinada autonomia para fazer todas essas negociações. Então foi dessa forma que a gente escolheu. Panzer, você participa nessa agenda junto com o Nelsinho, com o pessoal do Marreco, e de nossa parte a gente fica aqui dando todo o apoio, né? Então acho que foi muito bom. Exemplo, que o Panzer ligou para nós, ligou para toda a diretoria do Marreco e a gente foi dando o aval, né? E aqui também, enquanto eles estavam em São Paulo, nós também tínhamos que discutir junto com os nossos diretores, saber de que forma que seriam os investimentos, muito embora que no primeiro momento era muito mais uma garantia na Liga Nacional do que os próprios recursos financeiros, né? Porque a gente também, pela nossa abrangência a nível nacional, então já era um momento esperado por muitas pessoas, muitos diretores, muitos associados de outros estados, também que a Cressol, através do esporte, divulgasse também a marca e aparecesse no cenário mais macro, né? Pois é, e na Liga Nacional, para quem não sabe ainda, a vaga não é conquistada dentro de quadra, a vaga é comprada, desde que alguém tenha essa vaga disponível para venda, né? Mas, entre aspas também, Ademir, assim, ela é comprada, mas a própria Liga se reserva o direito de aceitar se vende para determinada grupo, determinada empresa que vai disponibilizar para um certo time. Mesma alocação também tem as exigências? Mesma alocação. Primeiro a questão de infraestrutura e depois você tem que ter um projeto. E esse projeto do Cressol Marreco, ele não é um projeto assim de última hora. Ele aconteceu nesse momento. Mas já lá em 2013, quando a gente já iniciou os namoros, foi buscando contatos dentro da Liga. 2014 quase que chegamos numa vaga. Era uma vaga que acho que pertencia ao São Paulo. E por detalhes que a gente não conseguiu transformar isso numa realidade. Você pode ter dinheiro, a exemplo do que a Cressol fez, mas se ela não tiver um grupo de seriedade, um grupo de esportistas, uma certa equipe que mostra que realmente vale a pena a Liga aceitar, mesmo que você compre, se você não tiver um projeto muito claro do futebol, do futsal, você não consegue entrar. Então, é comprado a franquia, mas você tem que ter um projeto e tem que ter méritos para conseguir jogar, senão a Liga não aceita. Panzer, você jogou futsal, jogou futebol alguma vez na sua vida? Joguei, já fui até campeão municipal do Campeonato Municipal de Planalto. Joguei futsal vários anos nos jogos escolares, no período dos Jogos da Juventude, jogos escolares. Depois joguei futebol de campo e chegou numa certa altura que a cabeça ainda sabe o que fazer, mas o corpo ainda não obedece. Não obedece mais. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte: o gol mais importante da sua vida você fez lá em São Paulo, né? Tipo assim, eu procuro não querer atribuir a mim esse mérito, mas sim ao grupo Cressol, aos diretores, porque mesmo eu estando lá, eu em vários momentos conversava com o Pablo e liguei por 2 vezes para o Tomé para nós dizer assim, Tomé, a situação é essa, o que nós fazemos? Então, a condição de eu ter estado lá me deu esse status de ter sido um dos negociadores. Esse mundo dos negócios que nós estamos envolvidos, eu, o Tomé, os nossos outros diretores, facilitou bastante, porque a gente é acostumado a estar sentado em mesas onde que a negociação ela é bastante truculenta, onde que a negociação ela envolve meandros dos negócios ali que você tem que ter uma certa habilidade, um certo jogo de cintura.
Eu acho que se tivesse o Tomé, se tivesse qualquer um dos outros diretores, lá teria essa mesma condição de ter adquirido, juntamente com o grupo do Marreco, essa vaga. Mas eu tive a felicidade de ter sido eu lá, de estar dentro da área e a bola sobrou limpinha para mim bater. Só foi mandar para a rede. A conquista mais importante do esporte beltronense até hoje na história do município do sudoeste do Paraná. Eu não sei, eu não conheço muito a história do futebol, do esporte do sudoeste, mas pela forma e o assédio e a maneira com que as pessoas se reportam a nós, nos felicitando pela conquista dessa vaga, demonstra que ela tem sido muito importante. Agora eu gostaria de saber que o senhor também confirmasse, a própria Cressol está construindo uma sede aqui em Beltrão. Vai ser um cartão postal para a nossa cidade, no Alto da Júlio, na entrada da cidade, aqui no prolongamento da Avenida Júlio Assis Cavaleiro. E eu tenho certeza, mas eu gostaria que os senhores confirmassem aqui, que deve ter acontecido uma certa resistência pelo fato ser Beltrão. Não que Beltrão não tenha condições, o município, mas sim a logística. Vocês sentiram isso também lá na Liga, na reunião? O quesito logística, a falta de um aeroporto, a própria vida profissional de vocês, que representam a Cressol em 8 estados, vocês viajam muito. Pintou esse clima lá? Assim, houve por várias vezes tentativas de que Beltrão não entrasse. Viu só? Isso por essa questão de logística. O pessoal pode dizer assim, mas o município de Lajeado também não tem aeroporto a 100 km próximo, outros municípios, o Moarama não tem aeroporto a 100 km próximo, como é que joga a Liga? Então o que a Liga fez? Ela constituiu esse grupo de equipes que hoje fazem parte da Liga Nacional, e existe esse grupo que são detentores, então alguns donos, outros com locação de vaga. Então esses que estão dentro, vai ser atribuído a eles um prazo para eles se adequar em relação à estrutura e algumas questões relacionadas à logística. Para quem está entrando, tem que cumprir algumas coisas, principalmente de estrutura. E o quesito distância de aeroporto fazia com que os times, principalmente, aqui dá para citar tranquilamente, até porque é uma questão de comodidade das equipes. A equipe do Corinthians, que viaja praticamente toda a sua logística para fazer os jogos é de avião, ela não queria, digamos assim, a entrada de Beltrão por uma questão de dificuldade logística. O Brasil Quirim, né? A gente não sabe como eles votaram depois na decisão. Né? Voto secreto? É voto secreto para nós que ficamos lá de fora da reunião. Né? O Brasil Quirim, o Minas Tênis Clube também se pronunciava, segundo informações, de que seria uma cidade difícil deles vir jogar aqui pela distância do aeroporto. O próprio São Paulo também era uma equipe que também, o São José, lá do estado de São Paulo, também colocava algumas objeções em relação a isso. Não que eles não gostariam de contar com a estrutura, ou com o futebol, ou com o time do Nelsinho na Liga Nacional, mas eles que têm uma estrutura um pouco maior e as condições deles são de fazer a logística de avião, eles colocavam o quesito aeroporto como um dos principais entraves. No final das contas, então, só sobrou o aeroporto, porque nós dissemos que nós íamos melhorar ginásio, falamos que nós íamos colocar infraestrutura, falamos que ia colocar dinheiro, falamos que ia colocar um monte de coisa. Quando sobrou só o aeroporto, aí, bom, como tem equipe que fica mais de 100 km longe, então por que Beltrão não entrar? Então foi uma questão de negociação mesmo. Esse tipo de resistência, presidente Tomé, também houve quando vocês começaram a discutir o projeto da construção da sede nova? Houve também ou ninguém lembrou da falta do aeroporto? Não, teve algumas demandas, principalmente a partir de 2013, quando nós saímos dos estados do Sul, ou do Paraná e Santa Catarina. Né? Então, que nós também estamos em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia, Goiás, São Paulo. Então, esses estados também, e a própria logística da nossa central, havia uma demanda da gente estar em um centro maior. Por exemplo, uma central de crédito poderia muito bem ser na capital. Mas aí é toda a questão da nossa estrutura, da logística, as pessoas que iniciaram conosco os seus 15, 20 anos aqui, já com a sua família consolidada, com a residência, toda uma estrutura que nós também tínhamos que levar num centro maior. Então ia ter um custo muito grande também para o sistema nesse sentido. E aí que surgiu o debate e a aprovação de nós ampliarmos e estar construindo mais uma sede própria aqui em Francisco Beltrão. E até porque a região sudoeste e o município aqui de Francisco Beltrão, nós chamamos que é o berço do cooperativismo, né? Não só da Cressol, mas tem outros sistemas de cooperativos muito bem
consolidado, de boa representação e que atende, sim, toda a população aqui do município de Francisco Beltrão e a sua área aqui na região sudoeste. Então, houve algum debate nesse sentido, mas olhando, por outro lado, as estruturas que tinham que se deslocar, de fixar residência em um centro maior, em uma capital, também ia onerar muito mais o custo. Então, a gente trabalhou nessa forma e conseguimos também a aprovação e está sendo construída uma bela sede, né, falar bem assim, uma bela sede que vai acomodar toda a estrutura da nossa central. Hoje nós temos muitos colaboradores, muitos funcionários que e nas próprias salas onde estão não é um ambiente legal de trabalho, às vezes até a gente cobra muitas coisas, mas pela questão do espaço também prejudica por outro lado essa questão, né? Então acho que essa construção, são mais de 7.000 metros quadrados de construção e acima de tudo vai ser um cartão de visita, né? Então no loteamento Alto da Júlio e até final de 2016, tudo correr certo, nós vamos fazer uma grande inauguração. Qual o investimento ali, presidente? São valores assim, acredito eu que chega aí na faixa de R$2.000 a um metro quadrado, mais ou menos, né? Então fica na faixa aí dos 15, 17 milhões de investimento na estrutura como um todo. Depois precisa toda a mobília. É um bom investimento para o Francisco Beltrão, com certeza. Logo, logo nós vamos ter a oportunidade de mostrar aqui, assim que o presidente providenciar o projeto, né, que a gente possa mostrar aqui na TV Beltrão, vai ser um prazer muito grande para nós. Vou chamar mais um intervalo, na sequência nós vamos conhecer um pouquinho da história do Sistema Cressol, que começou aqui em Beltrão. Ainda no programa de hoje nós vamos saber qual será a participação da Cressol para administrar esse projeto Liga Nacional, que também tem um acordo entre a instituição e o Marreco Futsal, por isso nós voltamos já.